Nesse vídeo, vocês irão ver um resumo sobre todos os aspectos do modernismo, desde o pré até a sua última fase. O pré-modernismo surgiu e se desenvolveu de 1902 a 1922, apenas 20 aninhos que mudaram muita coisa na literatura brasileira. Porém, ele não é uma escola literária, mas sim uma fase de transição criada para agrupar autores que escreveram obras que não se filiaram plenamente a outros movimentos da época. Por isso, esse momento é marcado por uma mistura entre aspectos tradicionais, o pré da expressão, e inovadores, apontando já para o modernismo. Para entender tudo o que aconteceu durante essa época, precisamos compreender qual era o contexto histórico brasileiro. Nesse momento, ocorriam reformas urbanísticas, o Nordeste brasileiro passava por sérios problemas de seca e a Guerra de Canudos acabava de acontecer. Além disso, o processo de industrialização e urbanização de São Paulo estava a todo vapor e começava o processo de favelização das cidades. E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a trazer para a literatura os marginalizados. Eles começam a trazer para os livros uma galera que não estava na literatura, sabe? Uma galera que não aparecia antes, que estava à margem da sociedade. Por quê? Porque eles querem mostrar o Brasilzão ali. E o que eles trazem com eles? O regionalismo. Porque eles falam, vamos mostrar aqui o que está acontecendo nas regiões. Vocês vão ver muito isso nos autores pré-modernistas, tá bom? Mas a maioria desses autores escreve numa gramática velha. Eles são modernistas na literatura, só que na gramática, no jeito de falar, é uma maneira mais antiga, tá? Com exceção aí de um... Mas eles são pré-modernistas porque eles querem mostrar uma realidade regional. Por quê? Porque para eles a arte tem que ter uma função de crítica social, tem que ter uma função de denúncia. Eles estão aqui para denunciar e para propor coisas, sabe? Mas eles ainda têm umas pegadas do realismo, eles ainda têm umas pegadinhas ali do naturalismo. Bom, mas aqui no pré-modernismo, então, nós temos alguns autores aí que vale nós revisarmos. Por exemplo, o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha vai ser convidado pelo jornal O Estado de São Paulo para fazer uma cobertura da Guerra de Canudos que acontecia lá no sertão da Bahia. E ele vai para lá com esse objetivo. Ao chegar lá, ele se dá conta que um artigo para o jornal não seria suficiente para tratar daquele tema. E a ideia dele é tentar entender como, o porquê daquela guerra, quer dizer, explicar o fato social. E aí, buscando auxílio para esse trabalho, ele vai pesquisar as teorias sociológicas, digamos, da época, que era exatamente o determinismo. A partir da teoria determinista, ele vai estruturar o seu trabalho e vai fazer com que essa obra, Os Sertões, seja dividido nessas três partes, né? A terra, onde ele vai fazer um estudo científico, geográfico daquela região, quer dizer, o meio que determina, né, o comportamento daquele homem. A segunda parte, o homem, dedicada ao estudo deste homem, afinal, quem é esse sertanejo, que é o resultado, né, de uma miscigenação racial que vai compor o povo brasileiro. E, por último, na terceira parte, então, ele narra pra gente esse confronto absolutamente desigual, né, de uma sociedade primitiva, arcaica, contra o exército representando um Brasil urbano e sofisticado. Além disso, nós temos também Lima Barreto. Bom, o Lima Barreto, gente, diferente dos outros autores que eu falei que regionalistas, ele é um autor urbano, né? Ele fala do Rio de Janeiro, mas ele vai enfocar nos subúrbios cariocas. Então ele vai falar do mulato, ele vai falar do tocador de viola, ele vai falar da mocinha sonhadora, do jornalista pobre, ele vai trazer à tona esses tipos, como eu disse, até então não tratados pela literatura oficial. A literatura do Lima Barreto é profundamente marcada por uma crítica, por uma denúncia social. E o Lima Barreto vai intencionalmente utilizar uma linguagem coloquial e uma linguagem bastante despojada. Já também uma irreverência e uma crítica em relação àquela intelectualidade oficial e acadêmica da época. No que diz respeito às obras, a gente não pode deixar de comentar O Triste Fim do Policarpo Quaresma, que é certamente um dos principais romances dele, em que ele faz uma crítica profunda a um nacionalismo ufanista reinante desde o período do romantismo, na figura desse Policarpo Quaresma, que, apaixonado pelo Brasil, acaba sendo obrigado a enxergar, né, a verdade.
Bom, mas nós temos também Monteiro Lobato. E não é o Monteiro Lobato do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas sim a sua chamada literatura adulta, os seus livros de contos. São 3 fundamentais: Cidades Mortas, Negrinha e Urupês. Nesses 3 livros, o Monteiro Lobato vai enfocar a situação das cidadezinhas do interior de São Paulo, do caboclo, do caipira que vive naquela região. Então, o Monteiro Lobato vai, através dos seus contos, né, desmascarar essa realidade brasileira. Mas a gente não pode esquecer que o Monteiro Lobato, apesar dessa sua visão nacionalista e progressista, ele demonstra uma certa resistência às mudanças estéticas. E isso basta nós lembrarmos do artigo que ele escreve em 1917, chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele faz uma crítica contundente a uma das primeiras exposições de arte moderna que acontece no Brasil, que é a exposição da Anita Malfatti. Mas o interessante é que este artigo, né, contrário às mudanças, acabou inclusive servindo de uma espécie de estopim para o movimento. Antes de mais nada, vamos entender em que contexto histórico a Semana de Arte Moderna se passou? Comemorando o centenário da independência no Brasil e após o fim da Primeira Guerra Mundial, nosso cenário artístico vivia sob forte influência das vanguardas europeias. Nesse contexto, obras brasileiras estabeleciam um profundo diálogo com essa estética. O Brasil da época começava a se industrializar e os filhos da burguesia iam estudar na Europa. Além disso, ainda havia a chegada dos imigrantes europeus para cá. Tudo isso contribuiu para que esse diálogo acontecesse no âmbito das artes aqui no Brasil. Mas afinal, o que foi essa tal de Semana da Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna, ela não é exatamente um evento inaugural do modernismo no Brasil, ela é mais uma iniciativa gradual da implantação do modernismo, porque eles propunham uma mudança nos padrões estéticos, uma renovação na linguagem, então eles foram aos poucos introduzindo e apresentando esses novos trabalhos. Bom, em 1917, a Anita Malfatti tinha feito a exposição de pinturas modernas que foi carcada pelo Monteiro Lobato. Então os modernistas, principalmente o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Minotti Del Pica, eles chegaram meio com o pé na porta, assim. O próprio Mário de Andrade escreveu: há exageros em nossa arte? É natural? Mas primeiro se derruba os preconceitos para depois elevar outras verdades. Então é isso que é a Semana de Arte Moderna. Ou se a gente tiver que definir uma palavra para definir a Semana de Arte Moderna, eu diria ousadia dos artistas envolvidos. Desses 3 dias, 13, 15 e 17, cada dia era focado em um leque das artes, né? Então você teve exposições de Anita Malfatti, você teve trabalhos de Tarsila do Amaral, e você teve, a Semana de Arte Moderna começou com a palavra do escritor Graça Aranha, né, colocando em prática ali numa conferência sua obra A Emoção Estética da Arte Moderna. Dizem que ele foi muito vaiado, dizem que o público não entendeu o que é essa estética dessa arte moderna, rompendo com o classicismo. E é interessante você também pensar que no último dia, o último dia fechou ali com Heitor Villa-Lobos, né, o grande compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, que você tem até uma história que dizem que ele entrou com um pé de sapato e um pé de chinelo e ele foi extremamente vaiado por isso. Eu falei: vocês estão querendo romper, né, com a arte clássica, mas precisa ser assim. E ele explicou que na verdade ele estava com calos no pé. Mas aí tudo se acalmou, mas logo depois as pessoas já estranharam de novo que no meio de sua apresentação ele utilizou instrumentos pouco tradicionais para a música clássica, né, como tambores de origem africana, indígena também, e aí você tem processo, né, você tem artistas que são mais vaiados, outros que são menos vaiados, e é isso que a Semana de Arte Moderna está tentando fazer. Ela está tentando romper, ela está tentando mostrar ao que esses artistas modernos, por que eles vieram. Que vai de 1922, ou seja, da Semana de Arte Moderna, até 1930, ok? E muitos dos autores que vão aparecer aqui, não por coincidência, não é coincidência, participaram da Semana de Arte Moderna. Então esses são os inovadores. Essa primeira fase também é conhecida como fase de destruição ou de experimento. Por quê? Porque é aquela fase que vem junto com a Semana de Arte Moderna. Então vai ter uma experimentação muito grande aqui. Eles vão fazer muito barulho, vão agitar bastante. Algumas obras vão chocar, porque elas são extremamente inovadoras.
mas eles deram o primeiro passo, né? Abriram a porteira, digamos assim, para o resto, os demais modernistas produzirem as suas obras. Qual é o contexto histórico de 22 a 30? Né? O que tem nesta época aqui no Brasil? Crise econômica, o Brasil está com alguns probleminhas, tá? Revolta tenentista, fundação do Partido Comunista no Brasil, importante, vai influenciar aqui, de certa forma. São Paulo como centro econômico-cultural, a gente sabe, a Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, com aquela burguesia. Olha só, quais são as características? Notem que são características meio de rebeldia, digamos assim. Olha só, experimentalismo, né? Então vai ter misturas de gêneros, o vocabulário, vai ter conflitos e tal, vão aparecer nas obras. Pesquisa estética, rompimento do acadêmico também, né? Anti-academicismo, rompimento com as estruturas do passado, então vamos criar uma nova literatura, uma nova arte brasileira, busca do original, mostrar a realidade, do polêmico, ou seja, esses caras vão fazer barulho mesmo, sabe? O Oswald de Andrade é aquele cara que tira a roupa e corre pelado. Vamos aqui, olha só, busca de uma língua brasileira, ou seja, agora o linguajar brasileiro vai ser estudado, vai ser analisado, então vamos lá, vamos atrás de uma língua brasileira, algo que realmente nos represente. Nacionalismo, mostrar o Brasil verdadeiramente como ele é. Então, crítico e ufanista. Então, criar perspectivas, mostrar a realidade, ver um futuro promissor à frente, mas sem esquecer de criticar. Temos problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, em especial os sociais, vão ser mostrados aqui na produção artística, né, do modernismo. Paródia, humor, o cotidiano vai aparecer, o nosso dia a dia, então vai ter poesia num lencinho de papel. E muito do espaço urbano, pessoal. O nosso cotidiano, onde nós vivemos. Isso não quer dizer que o rural vai sumir, mas nesse primeiro momento, aqui na primeira fase, a visualização é São Paulo. Aquela correria, movimento, aquela engrenagem, aquela coisa futurista. E liberdade formal, retornando para cá, é não seguir mais os padrões, pessoal, aquela etiqueta, as normas clássicas. Então, não ao acadêmico, lembra? É quebrar com essas estruturas. Então, novas estruturas serão criadas. Algumas muito interessantes, algumas malucas, algumas deram certo e serviram de influência, outras não deram muito certo e acabaram sendo criadas, viraram vanguarda ali naquele momento e acabou entrando em desuso. O primeiro nome é Mário de Andrade, tá? O Mário de Andrade tem um apelidozinho, o Papa do Modernismo. Por que Papa do Modernismo? Porque ele era o grande teórico do modernismo. Um puta intelectual, brother. Ah, o cara que sacava de pintura, escultura, arquitetura, crítico literário, pô, professor de piano, entendidíssimo de música, pesquisador do folclore brasileiro, fez documentários em vídeo sobre a cultura amazônica, nordestina. O cara pica, velho. E ele era o grande, então, teórico, o grande intelectual dessa primeira geração. Quais são as obras mais importantes de Mário de Andrade? O primeiro livro moderno, modernista brasileiro, inclusive, é dele, né? É Paulicéia Desvairada, um livro de poesias publicado em 1924, em homenagem a São Paulo, obviamente, a Paulicéia personificada aí e desvairada, a São Paulo louca dos anos 20, a primeira cidade cosmopolita, moderna do Brasil, com fábricas, carros, Ferraris e assim por diante, imigrantes e tal. Muito bem, Paulicéia Desvairada. E também tem o Macunaíma, uma puta obra, né, uma rapsódia, né, que quer dizer que é uma colagem, né, de vários estudos folclóricos que o Mário de Andrade fez, e o Macunaíma, esse herói sem nenhum caráter, né, que na verdade reúne todos os caráteres da cultura brasileira, é uma miscelânea, é uma mistura de várias referências culturais, é também uma brincadeira, uma paródia com o indianismo, né, o Macunaíma é preguiçoso, ele é mentiroso, em oposição aos idealizados índios lá do nosso romantismo, como Peria, Iracema. Bom, junto com ele, Oswald de Andrade. Oswald de Andrade é o ponta de lança do modernismo. Por quê? Porque está à frente das atividades modernistas, principalmente aquelas mais iconoclastas, aquelas destruidoras, né? E o Oswald de Andrade tem, portanto, a arte mais, vamos dizer assim, irreverente, mais destruidora, mais ousada, né? Mais crítica em relação, por exemplo, aos parnasianos,
15 anos. E ele tem os dois manifestos importantes. O manifesto da poesia Pau-Brasil, que ele falava de fazer uma arte primitiva, brasileira, uma arte de exportação. Chega de exportar madeira, café, açúcar, vamos exportar arte. E depois ele faz o famoso manifesto antropofágico. Manifesto antropófago, que seria o quê? Eu fazer uma arte brasileira assimilando a cultura estrangeira, comendo, deglutindo, mastigando, processando, não apenas copiando, reproduzindo. Ele também tem os romances Memórias Sentimentais de João Miramar e Serafim Ponte Grande, que são obras muito modernas, fragmentárias e tudo mais. E o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é considerado o São João Batista do modernismo. Porque, assim como São João Batista anunciou Jesus, Manuel Bandeira, segundo Mário de Andrade, anunciou a modernidade com seus livros iniciais. E ele tem como características, a ternura, a simplicidade, a poesia do cotidiano, o convívio com a morte, a tuberculose que ele teve desde a adolescência e que, apesar de ser diagnosticado uma morte prematura, ele vai morrer lá com seus 80 e tantos anos fazendo poesia da melhor qualidade. Ele tem o primeiro livro, A Cinza das Horas, que ainda é um pouco Parnaso simbolista, e depois os grandes livros da fase modernista. Ritmo Dissoluto, Carnaval e Libertinagem, 3 nomes que remontam fácil ao modernismo, Neste momento, ao pensar no romance de 30, você vai perceber que nós temos aqui uma compreensão do homem em sociedade. As questões sociais serão ressaltadas, serão pontuadas neste momento da nossa literatura. O romance de 30 é um romance engajado, também conhecido como um romance neorrealista. É um olhar para a realidade do nosso tempo. A segunda fase começa em 1930, termina em 1945. Ora, em 30, 29 tivemos a Grande Depressão, a crise de 29. E se pensarmos nesse período de 30 a 45, em 45, o final da Segunda Guerra Mundial. Esse contexto de depressão, de desilusão que o mundo está vivendo, isso faz parte dessa poesia da segunda fase. O poeta da segunda fase é um homem de seu tempo e será influenciado por ele. Essa segunda fase também é conhecida como a fase do amadurecimento. Se na primeira fase precisávamos gritar para todo mundo ouvir que o modernismo chegou com uma nova estética, na segunda fase isso não é mais necessário. Teremos uma preocupação sociopolítica, teremos um questionamento do homem da segunda fase sobre o estar no mundo, o seu papel no mundo e no seu tempo. Quando nós chegamos na segunda fase do modernismo, tanto poetas quanto prosadores mostram maturidade, mostram uma desconexão dessa aversão ao que foi. O que é necessário agora é construir, é edificar talento, edificar propostas, é apresentar uma sintonia importante dentro desse universo de proposição literária. É a fase em que nós vamos conhecer de maneira, eu diria, definitiva o talento de Carlos Drummond de Andrade. Nós também vamos conhecer uma figura imperdível da poesia brasileira, mulher que atuou na pedagogia, é cronista, tem o seu legado poético fantástico que se chama Cecília Meirelles. Também é a hora da gente começar a ver os primeiros passos do poetinha, da figura que ficou eternizada, talvez muito na mente popular, pela música popular brasileira, que é o poeta indiscutível Vinícius de Moraes. Terceira fase, antes de nós adentrarmos ali as características, nós temos que entender que ela era chamada geração de 45. E o que estava acontecendo nesse período que influenciou tanto, então, na literatura? Questão da ditadura militar. Quando falamos de ditadura militar, nós falamos o quê? De uma repressão, de um cala-boca. Como assim um cala-boca? Na verdade, os autores ali eles não tinham a liberdade de escrever o que eles queriam, mas o que era imposto pelo que o governo, a censura, liberava aquilo. Então a imprensa, toda obra que era escrita, todo tipo de manifestação, ou literária, uma manifestação na música, qualquer manifestação cultural ali,
qualquer forma de se expressar era passada ali por uma censura. Nesse período vieram muitas pessoas que foram exiladas. Como assim exiladas? Elas acabaram tendo que ir para outros países, para outros lugares, exatamente por falar demais. Então nós vemos muitos autores, muitas pessoas, até da própria música popular brasileira, que na verdade sofreu esse período. A ditadura foi um período realmente de repressão. Na verdade, eles oprimiam as pessoas para as pessoas não falarem o que elas pensavam. Veja, essas pessoas elas estavam inconformadas com o que vinha acontecendo no país. Elas queriam demonstrar isso através da sua arte, através da música, através da escrita. De alguma forma elas precisavam liberar isso daí. E cada vez que elas liberavam aquilo, elas eram barradas pela censura. Então o governo ia lá e podava. Então veja, esse período era um período muito difícil. Enquanto na primeira fase do modernismo, na Semana de Arte Moderna, eles tinham essa visão de ruptura, mas eles tinham de certa forma mais liberdade para poder se demonstrar dessa forma rebelde, aqui não, na terceira fase eles sofrem uma grande repressão. Período também da Guerra Fria, um dos acontecimentos mundiais que vem acontecendo, Estados Unidos e Rússia, período de confronto, fim da Era Vargas, então aqui também estamos falando de um período bem conturbado para o Brasil, e o início, mas o início bem comecinho mesmo de uma fase democrática. Então veja, tanto no Brasil quanto no mundo, desde a primeira fase do modernismo até chegar agora essa terceira fase do modernismo, era um período de constantes conflitos, constantes confusões vinham acontecendo. Um povo que queria ali demonstrar o seu lado rebelde, mas não uma rebeldia de bagunça, mas uma rebeldia assim de estamos inconformados, não aceitamos o que vem acontecendo, com um governo também que tenta impor ali as suas normas, as suas regras. Quais são as características então dessa geração de 45, a nossa terceira fase? Assim, ó, é uma literatura que, assim como na segunda fase, ela é usada como instrumento social, de denúncia, de crítica. Então vai continuar aqui. Só que aqui vai se aprofundar de uma outra maneira, vai mexer um pouquinho nas estruturas de cada obra. O regionalismo agora vai ser universal, então vai entrar aqui, por exemplo, um Guimarães Rosa. As problemáticas sociais vão aparecer num João Cabral de Melo Neto, num Ferreira Goulart, por exemplo. A busca da verossimilhança nestes mesmos autores. Tendências intimistas, mais ligado à introspecção. Então a gente está falando de quem? De Clarice Lispector, a dama, né? Aquela mulher que tem o olhar, aquele olhar penetrante, aquele olhar assim, ó, né? Sabe qual é que é? Sondagens psicológicas, na verdade, praticamente todos os autores aqui têm. As suas personagens vão ser analisadas também psicologicamente, as suas ações. Ok? Então, basicamente, essas são as características. A gente tem aí um monte de escritor que vai tratar de temas universais de uma maneira regionalista ainda, de uma maneira introspectiva beça, tratando das coisas psicológicas. A maioria dos personagens dos livros dessa fase, eles são introspectivos, vocês sabem o que está acontecendo dentro da cabeça deles, mas os temas são mais universais, como o amor, a morte, uma série de coisas. Então é uma fase bem introspectiva mesmo, bem sensorial, eu diria. E o que está acontecendo? O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, na poesia, o João Cabral de Melo Neto, que é o cara do Morte e Vida Severina. O João Cabral de Melo Neto, gente, ele é conhecido, né, considerado o engenheiro das palavras. Por quê? Porque para ele a palavra é muito importante, ela tem que ser lapidada. Então ele é mais direto. E a gente vai para a prosa. Na prosa, gente, como eles são mais introspectivos, eles costumam transformar a prosa em poesia. Olha que bonito, né? Tem muitos detalhes mais poéticos na literatura da terceira fase do modernismo. A gente tem, por exemplo, o Guimarães Rosa, um dos principais nomes aí dessa fase. E o Guimarães, ele não se diz romancista, tá? Ele fala, inclusive, que a gramática, gente, é a principal inimiga da literatura. E ele fala que os romances dele, as obras dele, são filhos ilegítimos da poesia e da prosa e tudo mais. Isso é muito legal, porque mostra realmente como que ele quer escrever, né? A principal obra dele, uma das principais, é o Grandes Sertões Veredas. O Grandes Sertões Veredas tem um monte de expressão sertaneja, só que ele mistura com outras coisas. Ele mistura com palavras mais arcaides, com palavras mais clássicas. Então ele traz isso que a gente chama de neologismo. Além dele, a gente tem a Clarice Lispector. A Clarice, de todas os escritoras, é a mais introspectiva, né, dessa fase.
todos os personagens dela, você sabe tudo o que eles estão pensando. Tudo, 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 tudo. E, em geral, são personagens feministas, né, femininas, e por isso que costumo dizer que a literatura de Clarice é uma literatura feminista, porque tem muita mulher, e tem muita mulher protagonista, e passando por coisas ali que todo mundo passa. Os temas também são universais, apesar de mais introspectivos. E o legal, outra coisa muito legal da Clarice é que ela rompe com o linear. Você raramente vai ter um começo, meio e fim na obra dela. E o que acontece? Eles são todos introspectivos e tratam de temas universais para retratar o social. Você tem razão de correr assim desse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão. Pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e pro estar pensada diz que eu